Hoje estaremos à conversa com Eldel Bertolo, da Opus Diversidade, anteriormente conhecida como Opus Gay, e registada oficialmente como Obra Gay Associação. Tem a sua sede em Lisboa e é uma instituição particular de solidariedade social e organização não governamental sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública que tem como missão a defesa dos direitos humanos, com especial incidência nas minorias sexuais e étnicas. Seja bem-vindo. Bom, a Opus Diversidades, como disse anteriormente, conhecida como Opus Gay, foi fundada pelo António Cerzedelo, um dos mais antigos ativistas LGBT em Portugal, que começou logo, poucos dias após o 25 de Abril, por assinar o Manifesto pela Liberdade das Minorias Sexuais, que foi publicado 15 dias depois do 25 de Abril. E o general Galvão de Melo, na altura, em resposta, num discurso que é interessante voltar a visitar, porque tem muitos ecos de algumas palavras que nós ouvimos de alguns partidos hoje em dia, veio dizer que a revolução não tinha sido feita para prostitutas e homossexuais e que aquilo era linguagem que não devia estar ao acesso de crianças. E é engraçado porque aquilo que dizia o manifesto eram coisas tão simples como pessoas homossexuais, e na altura usava-se muito mais o termo homossexual, porque era abrangente. Hoje em dia nós, felizmente, conseguimos ter e por isso também a alteração do nome para diversidade, porque abrangemos muito mais pessoas que não apenas homens homossexuais. Mas aquilo que dizia o manifesto era: as pessoas homossexuais não podem ser objeto de chantagem pela sua orientação sexual, deve-se poder, deve haver direito de associação para pessoas com determinadas orientações sexuais, deve haver educação sexual nas escolas, enfim, uma série de coisas que hoje nos parecem muito distantes. A verdade é que durou ou demorou 8 anos até que a homossexualidade fosse descriminalizada em Portugal. Só aconteceu em 1982, portanto, 8 anos depois do 25 de Abril. E mesmo assim, só em 2007, que basicamente foi ontem, não é? Há cerca de 17 anos, mais ou menos, é que houve igualdade plena, porque até 2007 a idade de consentimento era de 14 anos para relações sexuais heterossexuais e de 16 anos para relações sexuais homossexuais. Bom, o António, de facto, teve sempre este papel determinante e em 1997, portanto, há 27 anos, criou a associação, a Opus Gay, que foi extremamente importante, foi uma das primeiras, aliás, foi a segunda associação, a primeira foi a ILGA Portugal, e depois foi a Opus, e que esteve sempre muito presente em vários momentos, desde a luta pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção e a coadoção, o direito à dádiva de sangue, enfim, uma série de lutas que às vezes parecem muito distantes, mas que convém estarem presentes. Entretanto, nos tempos mais próximos, esta associação, esta direção, uh, uh, tomou posse em 2019, pouco tempo antes da pandemia, e aquilo que fizemos foi continuar o trabalho e consolidar algumas das práticas, nomeadamente a Casa de Acolhimento, que sempre serviu como Casa de Acolhimento, mas não era uma entidade, uma resposta social oficial, digamos assim, tornou-se, através de um protocolo com a Segurança Social, na primeira casa de acolhimento para pessoas LGBT em situação de sem-abrigo, e, além disso, foi possível criar uma equipa com pessoas psicólogas, assistentes sociais, auxiliares de ação direta, e temos mais, para além das pessoas que estão na casa, temos hoje em dia cerca de 3 centenas de pessoas que apoiamos a nível jurídico, psicológico, social, financeiro, com apoio a medicamentos, a alimentação, vestuário, enfim, tudo isso. Muito bem. Estas iniciativas da sociedade civil são sempre uma missão, a maior parte das vezes para responder aos desafios que a sociedade coloca e que nem sempre os organismos oficiais que têm essa responsabilidade assumem e dão resposta. Sabemos que têm entre mãos vários projetos em curso ou a começarem. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, bom, aproveito essa deixa, porque de facto as organizações não governamentais, do terceiro setor, as IPSS,
em Portugal, até porque há um pudor, ainda ontem numa reunião com partidos políticos falava sobre isso, há um pudor em Portugal de falar sobre dinheiro. As pessoas parecem que têm vergonha de falar sobre dinheiro. Seja quando vão dizer quanto é que querem ganhar de salário, porque é aquilo que acham que merecem, e isto é muito contraditório com outros países, em que o dinheiro se fala, é abordado de uma forma normal. E no que toca a este tipo de associações, parece que todo o trabalho tem que ser feito de forma voluntária. Ora, o que se sabe é que as IPSS, o setor social, desenvolve trabalho que é trabalho do Estado, mas que é muito mais eficaz quando é executado por este tipo de associações que estão muito mais ligadas, estão muito mais próximas às pessoas que apoiam. Portanto, mesmo em termos financeiros, a eficácia, a rentabilidade é muito superior. Agora, não se pode é pensar que estas tarefas que são delegadas com eficácia podem sê-lo de forma apenas voluntária. Porque a entrega que estes projetos necessitam, eu dou um exemplo muitas vezes das consultas de psicologia. Eu não posso ter uma pessoa psicóloga a estabelecer uma relação terapêutica que depois, naquela semana a seguir, não pode ir dar consulta porque é só voluntária. Ou dali a 6 meses vai-se embora porque acabou o financiamento que é feito, maioritariamente, por projetos. Projetos têm duração de 6 meses, de um ano, às vezes de 2 anos. E que demoram muito tempo a preparar as candidaturas, a submeter candidaturas, implicam ter mão de obra que nós não temos, não é? E depois, não há qualquer tipo de vínculo, possibilidade de vínculo laboral até. São áreas em que as pessoas técnicas têm que ter conhecimentos muito específicos, que demoram a obter, e quando as pessoas estão à vontade naquelas matérias, ficam desempregadas porque nós não temos dinheiro para as continuar a sustentar. E, portanto, nós temos projetos, sim, ainda à sua pergunta diretamente, temos projetos, estamos a concluir agora as obras na Casa de Acolhimento, que submetemos uma candidatura no âmbito da BNAUT, a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, um fundo do PRR para adquirir a casa onde já funcionava a Casa de Acolhimento e para reabilitar. Portanto, estamos neste momento na fase final já de mudança das pessoas que temos acolhidas e que tiveram durante a fase das obras noutros locais. Estamos a concorrer, estamos a terminar também um projeto europeu em que fomos parceiras enfim, numa pesquisa de intervenção e de medidas para tentar prevenir e atuar em situação de jovens LGBT em situação de sem-abrigo, que é muito grande. Aliás, só para dar um número para as pessoas que não têm esta noção, a população LGBT deve representar, dependendo dos países e dependendo dos estudos, entre 5 a 10% da população em geral, mas na população em situação de sem-abrigo chega a representar 40%. Portanto, está claramente sobre-representada e isto tem a ver com o estigma que ainda permanece, o preconceito. Ainda há muitas pessoas, adolescentes e jovens, que são expulsas de casa da família por serem LGBT. Não é? E, portanto, temos este projeto a terminar, este projeto europeu, e depois estamos a preparar candidaturas, lá está, porque precisamos de financiamento, senão não funcionamos. A próxima questão que eu lhe queria colocar tem a ver com parcerias. As parcerias são fundamentais na persecução de objetivos. Tem obtido apoios para a vossa luta através das parcerias? São essenciais. Podemos falar a dois níveis. Nós temos parcerias informais, e nisso a pandemia foi importante porque veio fortalecer uma rede informal entre vários coletivos. E eu digo coletivos porque nem todas as pessoas têm a possibilidade de se transformarem em associações formais, não é? Porque também há custos, não é? Para isso. Mas, felizmente, a nível nacional têm sido criados muitos coletivos, algumas associações, outros não, nesta área, e nós criámos uma rede informal em que muito facilmente sinalizávamos situações de perigo em zonas mais do interior ou zonas mais distantes dos grandes centros urbanos, onde normalmente estas respostas estão localizadas. Essa parceria existe e cada vez é mais forte. Em termos de parcerias institucionais, felizmente nós temos uma ótima relação tanto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Segurança Social, nomeadamente com a Linha Nacional de Emergência Social, com a 144. Temos parcerias
com a SIGA, Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, com a Secretaria de Estado para a Igualdade e Imigrações e com uma série de outras entidades. Mas estas são aquelas com quem nós dialogamos mais. Às vezes nós criticamos muito o Estado, uh, e aquilo que eu tenho destes anos, destes últimos anos, em que tenho lidado mais de perto até com gabinetes ministeriais, uh, é que às vezes há muito boa vontade das pessoas, mas depois há uma linha intermédia que muitas vezes não deixa as coisas acontecer. Não é? E é isso que nós temos que quebrar um bocadinho para que haja, para que a vontade política e as boas intenções depois possam ser concretizadas. E já agora, ao nível do poder local, como o caso das câmaras municipais, tem existido apoios para levar a bom termo o vosso trabalho? Nós tínhamos uma ótima relação mais próxima com o último executivo, com o anterior executivo, mas tivemos pela primeira vez, depois também muitos anos à espera, a cedência de um espaço, porque o apoio que nós, o gabinete de apoio psicológico e social que nós tínhamos, funcionava dentro da própria casa, o que era complicado porque as pessoas técnicas tinham que estar numa casa onde viviam outras pessoas, e por outro lado, todas as outras pessoas, que são a grande maioria que apoiamos, tinham que entrar dentro de uma casa que não era delas. E, portanto, a Câmara cedeu-nos um espaço. Aliás, o protocolo, nós já estamos no espaço há cerca de mês e meio, mas o protocolo foi assinado no início desta semana, de cedência deste espaço, o que é uma enorme mais-valia. E eu penso que sim, e penso que as autarquias cada vez mais estão sensibilizadas para estas questões. Há cada vez mais municípios em Portugal com planos municipais para a igualdade e, especificamente, planos municipais LGBTI+, para que estas pessoas sejam apoiadas, porque, no fundo, mais uma vez, estamos a falar de direitos humanos, não é? Não estamos a falar de mais nada que não isto. Exatamente. Nesta imensidão de desafios que vos são colocados diariamente, certamente que as dificuldades são constantes. Quais as principais com que se debatem? Uh, Financiamento. Eu volto a dizer isto e tenho dito isto sempre que posso a quem tem responsabilidades. Nós damos resposta a necessidades permanentes. Há sempre. E estas necessidades permanentes não podem ser respondidas com base em financiamentos de projetos que têm uma duração limitada, como eu dizia há pouco. E, portanto, tem de haver um financiamento, tem de haver. Aliás, mesmo alguns montantes, ao contrário do que alguns partidos dizem, alguns montantes que nós recebemos de apoio não vêm do Orçamento do Estado. Vêm dos Jogos da Santa Casa, que são, numa percentagem, são alocados a respostas sociais, mas não estão sequer no Orçamento de Estado. Portanto, tem de haver financiamento permanente para necessidades que são permanentes. Estas necessidades são, são de todos os dias. Para além disso, há uma capacidade de resiliência que é necessária, porque não é um trabalho das 9 às 5. É um trabalho que implica, mesmo as pessoas que neste momento nós já conseguimos ter contratadas, sabem que não podem trabalhar das 9 às 5. Porque nós temos uma linha que funciona 24 horas por dia, uma linha de apoio, e muitas vezes a hora de sair é às 5, mas às 10 da noite ainda estamos a tentar resolver uma emergência, muitas vezes ao fim de semana, aos feriados. Portanto, há uma capacidade de entrega muito grande, tem de haver uma grande disponibilidade, e essa, em termos de recursos humanos, é uma dificuldade que enfrentamos, porque depois as pessoas também deveriam ser recompensadas, não é? Sentir-se recompensadas pelo esforço que desenvolvem. Muito bem. Ainda na questão dos apoios financeiros, sabemos que os donativos são extremamente importantes para financiamento das associações. Eh, a questão que eu coloco é que se têm sido relevantes essas contribuições que eventualmente recebem. Muito, muito. E acho que posso falar não só pela OPS, mas por várias associações. Apesar de também nós não termos em Portugal a mesma prática ou a mesma tradição dos donativos, e haver até desconhecimento tanto por parte de pessoas particulares como de pessoas coletivas, de empresas. Um, os donativos são extremamente importantes. Aliás, ainda ontem a Rita Paulos, a diretora executiva da casa aqui, referia isso. Quando há campanhas para adotar ou para ajudar associações de animais, cãezinhos e gatinhos,
que eu adoro, há muito mais disponível do que nestas áreas. E as pessoas podem ajudar com donativos diretos, através da consignação de 0,5% do seu IRS, ou seja, as pessoas quando põem lá a cruzinha no modelo 3 do IRS, não estão a dar dinheiro a mais, não, é do dinheiro que já pagam ao Estado, que o Estado pega e vai alocar uma percentagem à instituição que vão escolher, mas todos os donativos que fazem ao longo do ano são dedutíveis em sede de IRS, porque enquanto IPSS nós temos, ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, essa capacidade. Portanto, nós já estamos a tentar e temos conseguido, mesmo junto de empresas, que muitas vezes façam donativos em espécie. Nós precisamos de alimentação, precisamos agora para as obras, por exemplo, de materiais, de equipamentos, de eletrodomésticos. As empresas fazem um donativo, nós passamos um recibo donativo daquela fatura, sobre aquela fatura, que é dedutível, no caso das empresas, em sede de IRC e que abate aos lucros 130%. Agora, de facto, esta imagem ou esta ideia não está muito incutida nas pessoas. Muita gente desconhece esta possibilidade. Mas sim, forçando aquilo que disse, é imprescindível ou são imprescindíveis os donativos para a nossa sobrevivência. Tem neste momento alguma campanha de angariação de donativos a decorrer? Ou Nós enviar? temos uma, enfim, nós lançámos a página da Ops, era uma página que estava temporária. Tínhamos uma página antiga que descontinuámos, tínhamos uma página temporária, e temos agora um novo portal, o Rainbow Portal, onde temos sempre formas de as pessoas poderem ajudar, seja tornando-se associadas, pessoas amigas da OPS, seja através de donativos em dinheiro, seja através da consignação de 0,5% do IRS. Nós tivemos uma campanha que continua, mas que não está no pico, digamos assim, exatamente para concluirmos as obras na casa de acolhimento. Nessa altura precisámos, de facto, muito apoio, as pessoas aderiram, e ainda estamos a tentar, porque temos um atraso de pagamento, infelizmente, por parte do IRU, que nos está há mais de 3 meses a dever uma verba muito elevada, quase 30 mil euros. E isso dificulta-nos. Nós não temos almofada financeira para sustentar isso. E, portanto, quem quiser doar ainda vem muito a tempo de o fazer. Muito bem. Estamos então na reta final desta brevíssima conversa com o Hélder Bertolo, da Associação Opus Diversidades. Quer aproveitar a oportunidade para acrescentar alguma informação que considera relevante, alguma mensagem que queira passar? Sim, nós estamos a passar momentos de grande polarização na sociedade, não é uma característica portuguesa, é uma característica global. Vemos isso nos Estados Unidos, vemos isso inclusivamente na Europa, alguns alguns países da União Europeia, e estamos neste momento perto de eleições. E, infelizmente, há quem use algumas das bandeiras das minorias para arremessar como arma de arremesso na luta partidária. E eu gostava que as pessoas que têm tanto acesso à informação procurassem a fonte dos factos e não apenas as opiniões. Deixassem de se basear tanto no Facebook e nos WhatsApps e lessem jornais, até porque a comunicação social é imprescindível para a democracia. Lessem jornais, procurassem distinguir, tivessem a capacidade crítica para distinguir aquilo que é verdade daquilo que são mentiras, para perceberem que, por exemplo, não há ideologia de género nenhuma que se queira transmitir. A ideologia de género é uma ideia, aliás, é uma expressão até cunhada pelo cardeal Ratzinger, antes de ser Papa, e que dizia respeito àquilo que eram as ideias anteriores do que é o papel do homem e da mulher. A mulher que cuida, que tem que estar em casa, que tem que cozinhar, o homem que não chora, que tem que prover, que é quem trabalha. Isto é que é a ideologia de género. Está bem? E, portanto, não é nada disso que nós andamos a fazer. O que nós andamos a tentar é que as pessoas, todas elas, sejam aceites, sejam acolhidas e possam viver em paz. Muito obrigado pelo seu testemunho e pela disponibilidade para esta conversa com o Jornal Solidário Abrigo, desejando o maior sucesso ao vosso trabalho em prol da vossa nobre causa. Obrigado.